Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos receber duas pessoas muito especiais que vão tornar este episódio muito delicioso. Tenho a certeza que vão adorar. Vou ter o prazer de receber duas pessoas que foram distinguidas com o prémio Culinária e com o prémio Influenciadora Digital. Tenho a certeza que vocês vão adorar e vão ficar desse lado. Vamos conhecê-los. Comigo em estúdio já tenho a Ana Garcia Martins, a nossa querida pipoca mais doce. Olá. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. E também o nosso maravilhoso e querido chefe Kiko Martins. Obrigado. Muito bem-vindo. É um enorme orgulho, alegria, tudo, entusiasmo. Vamos entusiasmar bastante neste episódio. Vamos baixar as expectativas, está bom? Sim, Vamos. não nos podemos entusiasmar muito, está tanto calor aqui dentro. Se nós nos entusiasmarmos muito, começamos a maquiagem toda começa a cair. Penso que não, vamos Não, fazer assim. Olha, mantemos belos. antes de não estejam tão entusiasmados para ir perguntas. Ok. Está bem? Não sei se prepararam, estão aqui uma surpresa. Antes de lançar a primeira pergunta, pessoas queridas que nos estão a ver, ouvir, não se esqueçam de subscrever o nosso querido canal. Procurem-nos no YouTube, aliás já aqui estão, certo? Já aqui estão. Partilhem com os vossos amigos e deixem as vossas perguntas e os vossos comentários, nós vamos responder a tudo. Muito importante o vosso like. Vamos a isto? Let's go. Vamos. Bora. Então, a primeira pergunta vai para o nosso querido chefe Kiko. Isto já parece tipo... Olha, só dizer Eu que por acaso pensava que era para... Não, e se ele vai ser tratado por chefe, eu quero ser tratada por princesa. Então está Ok. bem. Porque não pode Chefe ser e princesa. assim. Ok. Kiko e Ana, pode ser? Sinto-me um Ok. sultão então aqui nesta mesa. Então, vamos falar sobre comida. Olha, Que estranho. que surpresa, não é? Os portugueses... Ainda bem que eu não li o guião. Ainda bem, não é? Que estranho, o que é que devíamos falar? claro. Vamos, podia ser dos filhos, já lá vamos. Diz-me aqui no meu guião, como se for preciso ler aqui o meu guião, que nós, portugueses, gostamos muito de comer. A questão é, sabemos comer? Comemos bem? Ui. Preocupamos com isso? Eu se calhar responderia à primeira pergunta sobre os portugueses. Acho que sem dúvida nenhuma os portugueses gostam de comer e gostam do acto de comer, não é? Que é estar à mesa e que um almoço se prolonga até ao jantar e que ao jantar já se fale do almoço do dia seguinte. Agora, mundialmente, nós podemos dizer que, apesar de sairmos, historicamente, vamos imaginar, nos últimos 70 anos, quando acabamos uma Segunda Guerra Mundial, o número de habitantes na Terra triplica, mas o paradigma alimentar também modifica-se muito. Ou seja, nós temos, desde 1960, em que temos uma produção massiva e com isso alguma perda de qualidade. O que quero dizer com isto é que alguns elementos do gosto, nomeadamente o amargo, nomeadamente o ácido, são elementos que têm-se vindo a desaparecer em prol de outros, como o sal, como o açúcar. Esta guerra alimentar, e que não é portuguesa, é uma guerra mundial, não é? É mais fácil nós comermos mal e mais barato, é mais fácil eu alimentar a minha família de 4 filhos com uma carne preguiçosa dentro de 2 pedaços de pão e dar-lhe alguma coisa doce no final e sai-me substancialmente mais barato do que dar um bom peixe de mar. Por isso, esta disciplina, e falarmos sobre gastronomia, é uma coisa complicada, não é nada assim tão evidente. Agora que nós mundialmente enfrentamos um problema grande e a gastronomia, a culinária, a alimentação é uma disciplina complicada de se falar rapidamente. Agora que é uma verdade, nós comemos mais, temos mais acesso à comida, mas muitas vezes os produtos são mais manipulados e são de pior qualidade. Portanto, eu diria que não sabemos comer, não é? Resumindo. Eu acho que é difícil dizer que nós não sabemos comer. Eu acho que vamos nos reeducando a comer. Ok. Portanto, há esperança. Há esperança. Eu acho que e depois é uma coisa um bocadinho injusta, não é? Porque quanto mais a educação nós temos, mais tempo também dedicamos a pensar naquilo que nós comemos. Verdade. E obviamente nós sabemos, não é? Ainda agora enfrentamos das maiores crises alimentares possíveis no Sudão e é uma tristeza enorme, não é? Para não falar no desperdício, não é? Que 1/3 daquilo que é produzido acaba no lixo. Não por muitas vezes incompetência das cadeias de distribuição, mas muitas vezes porque nós nos habituamos a isto, nós passamos a aceitar que o lixo faz parte do dia-a-dia. É uma tristeza enorme que eu tenho. Eu, como venho de uma família com 7 irmãos, em que eu era o mais pequenino, sempre fui muito educado a comida de ontem com gosto de hoje, sempre aproveitar os restos e não colocar nada no lixo. E aprendo muito isto, tento educar muito os meus cozinheiros que trabalham comigo e temos muito esta lógica de família. Agora, é uma coisa que nós temos todos que reaprender com isto e passa muito pela sustentabilidade
sustentabilidade, o não desperdício. É bastante mais sustentável. Nós, em vez de irmos ao mercado querido do Príncipe Real de produtos biológicos, percebemos que muitas vezes somos mais sustentáveis se conseguimos aproveitar um bocadinho de bacalhau à Brás e cobrir com um puré de batata e pincelar com ovo e servir no dia a seguir como um empadão, não é? Temos que ter um bocadinho de criatividade e sair da nossa zona de conforto. E muitas vezes até nem é necessário abdicar do sabor para sairmos da nossa zona de conforto. É muitas vezes ter aqui um bocadinho de jogo de cintura e percebemos que é inconcebível num mundo tão evoluído e com tantas coisas nós colocamos comida no lixo. Ora bem, pois por mim, penso que temos aqui uma masterclass sobre moços não desperdicem comida, não é? Basicamente, para quem nos está a ouvir. Vamos precisar de dicas, até porque sabemos que uma das características do Kiko, chefe Kiko, é a criatividade. Já lá vamos, está bem? Nina Pipoca. Olá! Ana, olá! Então agora mudamos aqui um bocadinho de uma educação em relação à alimentação por uma educação em relação ao humor, que também tem a ver aqui com a forma como nós, portugueses, nos posicionamos. Nós somos pessoas com sentido de humor. Eu quase que acho que isso é uma pergunta de retórica, mas vá. E duas perguntas aqui. Se temos sentido de humor, tendo sentido de humor, sabemos rir de nós próprios? Qual é a tua opinião? Eu acho que somos um povo com sentido de humor, sem dúvida, gostamos de rir. Agora, capacidade de rirmos de nós mesmos, acho que é muito pouca, para não dizer nenhuma. Eu acho que é preciso um descentramento e um deixar de lado o nosso ego e as nossas fragilidades, que eu acho que é uma coisa que o português não pratica muito, e isso há muitos formatos humorísticos e os que eu aprecio são esses, que são sempre um bocadinho, se calhar, mais violentos, como os roasts, e que é difícil fazer em Portugal, que lá fora é quase uma espécie de uma homenagem, ser alvo de um roast, e cá ninguém quer fazer, porque eu acho que de facto não há esse desprendimento, não há essa capacidade de nos rirmos de nós mesmos. É um trabalho que eu vou tentando fazer, algumas pessoas acharão mais graça, outras menos, mas é uma coisa que eu tento praticar também comigo. Não há nada que me possam dizer em contexto humorístico que eu me sinta ofendida, se for objetivamente uma piada, não é? Se for só um insulto gratuito que não tenha graça nenhuma, é só isso, é só um insulto. Mas acho que é um caminho longo que ainda temos de percorrer, esse de conseguirmos olhar para nós de uma forma mais leve e rirmos de nós mesmos. E é também uma questão de educação, eu acredito. Eu vejo, se calhar à nossa volta, não sei, sou com certeza mais velha do que vocês, mas vejo na geração do meu filho e dos filhos mais velhos do Pedro, que têm mais essa capacidade de se rirem deles, enfim, parvoices, do que eu teria na idade deles. Acho que depois também a forma como nós lhes passamos e mostramos o que é que conta mais, não é? A essência, o ego. Sim, e eu sinto que pratico muito isso com os meus filhos, privilegio uma educação pelo humor, porque acho que lá está, se eles estiverem bem preparados, se eles tiverem confiança neles mesmos, se eles conseguirem reagir a um insulto, muitas vezes com uma piada, não há nada que lhes possam dizer que os vá afetar. Acho que esta é a arma mais poderosa que eu lhes posso dar, é esta, eles saberem rir-se deles mesmos, porque quando o insulto vier, quando vier o bullying, quando vier todas essas coisas, eles vão ser capazes de desarmar a outra pessoa, muitas vezes ou só ignorando, porque eles tiverem confiança neles mesmos, ou silêncio, ou reagir, e eu percebo isto muito nas minhas redes sociais, muitas vezes quando sou insultada e reajo com uma piada, acabou ali, a pessoa já não sabe o que dizer, e muitas vezes até reconhece, ok, se calhar excedi-me, não era bem isto que eu queria dizer, é muito mais edificante do que partir para a discussão, porque aquilo depois é um efeito bola de neve interminável. Portanto, Chato. Claro que às vezes também tenho os meus limites e às vezes também me passo um bocadinho, mas na grande maioria das vezes prefiro reagir com humor e com uma piada do que entrar ali na discussão que é inútil. Sim. Estavas a falar em relação à preparação dos nossos filhos, sim, eu lembro-me aqui do exemplo, este fim de semana o Martim teve um jogo de futebol e um dos miúdos, durante ali um confronto, chamou-lhe qualquer coisa, não sei, pronto, não interessa, e chamou-lhe um nome e atirou ao chão, fez-lhe um carrinho. E o Martim levantou-se e eu a vê-lo lá na bancada, e ele levantou-se, olhou assim para o rapaz, riu-se, seguiu. E seguiu com a vida. Portanto, isso, para mim é super importante a questão da confiança, não é? Porque não podia ter outros colegas que vão lá e que reagem. Mas é um bocado isso, educá-los neste sentido, porque isto vai acontecer a vida toda, as pessoas vão estar, nem todos gostam de nós, nem todos entendem as mesmas coisas, portanto, tudo certo. Muito bem. Em relação aqui, também é uma questão aqui interessante em relação aos nossos sonhos. Vamos falar de sonhos, vamos? Bora. Vamos falar de sonhos? Como é que aconteceu este percurso na culinária?
Sonhei a vida toda ser chefe. Não. Não, de maneira nenhuma. Eu acho que, como sou o último filho, eu sempre tentava conquistar algum espaço lá em casa, fazendo alguns favores, não é? Fazendo os outros felizes, nomeadamente pondo a mesa, levantando a mesa. E acho que começou por ser uma cena relativamente natural em casa, de ir ajudando a minha mãe e a Mima, que é a nossa empregada que trabalha connosco há mais de 60 anos, Uau. que ainda agora fez 90 anos e fizemos uma grande party para ela. Ajudava muito lá em casa nas coisas. E acho que fui crescendo. A minha mãe sempre foi uma cozinheira muito talentosa, fui sempre aprendendo muito com ela, mas, sei lá, a minha irmã é médica, o meu irmão é engenheiro, se eu dissesse aos meus pais que queria ser cozinheiro não ia ser, ainda mais há 25 anos atrás, não era bem aceito de certeza. Mas fui sempre tendo muito carinho e lendo muito e tirando pequenos cursos de cozinha. Ainda estava-me a lembrar, há poucos dias tirei um curso com a Helena Sacadura Cabral, que ela dava umas aulas de cozinha alentejana ótimas, umas tartes de amêndoas, assim, umas coisas muito giras. E depois comecei a estudar gestão, entrei para a Católica, durante um ano fiz uma cadeira de cristianismo e cultura, porque gostava do Tolentino Mendonça, gostava daquilo que ele escrevia. Quem não gosta? Mas passei com 11 valores, também não foi nada fantástico. E depois entrei no ICHEM, que era uma faculdade assim mais acessível, para estudar marketing. Marketing é assim uma disciplina bastante abrangente. A meio do curso comecei a trabalhar em restaurantes, comecei a fazer pequenos estágios a perceber se realmente gostava de cozinha. Porque na altura eu trabalhava na comunidade Vida e Paz, que é uma comunidade que distribui comida à noite pelos sem-abrigo. E eu consegui, no fundo, chegar muito a um sem-abrigo e resgatá-lo das ruas através da comida que lhe fui entregando. Ou seja, a comida não é um fim em si mesmo, mas é algo que nós usamos para chegar às pessoas. E eu percebi que a comida tinha isto. E não sabia na altura que realmente queria ser cozinheiro, mas a verdade é que comecei a entrar mais a fundo por isto. Fui para a Estufa Real, que era ali no Jardim Botânico, com um chefe que era o Jean Raymond Zaragoza, foi assim dos primeiros grandes chefes, foi chefe da Bica de Sapato, do Centro Cultural de Belém, e apaixonei-me pelo mundo da cozinha, assim, um bocadinho hiperativo, com muitas classes sociais diferentes, com muito stress, com muita adrenalina, e pronto, e apaixonei-me mesmo por isto e convenci os meus pais que realmente era um mundo que valia a pena, e pronto, depois comecei a seguir uma vida ligada à cozinha, fiz formação em França e pronto, fui fazendo de caminho lentamente. Ana, como é que tu começaste? Eu sei como é que tu começaste, mas imagina que as pessoas... Imagina Ok. que há pessoas que estão a ver este podcast não sabem quem tu és. Muito bem. Imagina, alguém que esteja viva lá debaixo de uma pedra, ninguém não sabe. Como é que tu começaste? Então, eu tinha acabado de tirar o curso de jornalismo, Ciências da Comunicação, e escolhi jornalismo não por ter aquela coisa de andar atrás da notícia, investigação, reportagem e tudo mais, mas porque percebi que era a profissão que me permitia estar mais perto da escrita, que era o que eu realmente gostava de fazer. E claro que assim que cheguei ao meio laboral e fui para terreno num jornal, percebi muito rapidamente que as coisas sobre as quais eu gostava de escrever e a forma de escrever, o estilo de escrita, já uma coisa com base no humor, obviamente por restrições editoriais não tinha muito espaço. Tive sorte de ir parar um jornal em que por acaso perceberam isso e ao fim de muito pouco tempo eu já tinha uma crónica ao fim de semana no jornal, mas na altura, isto em 2004, estavam a aparecer os blogs em Portugal e eu pensei, olha, isto é uma boa ideia, porque não? Eu sempre tive diários em miúda e achei, ok, isto é uma espécie de versão 2.0 dos diários, com uma dimensão se calhar um bocadinho mais egóica, porque é uma coisa aberta, não é? Qualquer pessoa pode ler, não é o típico diário que escreves e enfias na gaveta, e era um espaço completamente anónimo, uma coisa muito rudimentar, isto estamos a falar há 20 anos, faz para o ano 20 anos, não dava para fazer nada, nem sequer, quando eu comecei, nem sequer uma fotografia se conseguia inserir num post, era só mesmo texto, não havia mais nada. Não é? Ali no blog. Sim, não havia nada, portanto não havia uma cara associada, não havia um nome associado, era uma coisa, não havia redes sociais, não havia nada, não havia Facebook, Instagram, rigorosamente nada, portanto foi uma coisa que foi muito começando a passar, os meus amigos começaram a ler, passavam aos amigos, os amigos aos amigos, e foi muito assim, um efeito bola de neve, e foi assim que o blog foi crescendo, até que ao fim de 6, 7 anos de blog, uma editora me convidou para publicar alguns textos do blog, e pronto, foi quando eu tive que dar a cara pela primeira vez, porque achei que não fazia sentido aparecer, não é? De voz distorcida, a falar do livro, e na verdade o anonimato não era apesar de eu sentir que me protegia muito, não tinha filtro absolutamente nenhum, eu falava de tudo o que me passava pela cabeça, falava mal dos meus chefes, tudo. Aquilo era espetacular. Mas por outro lado senti que, ok, se calhar tenho que dar a cara por um projeto que agora é assumiu meu outra. E que, enfim, não faz sentido continuar escondido. Era de facto muito confortável, mas estava na hora de assumir aquele projeto como meu, e assim foi. Ainda continuei a trabalhar muitos anos como
como jornalista. E depois, à medida que começou a aparecer o interesse das marcas, foi uma coisa que só aconteceu ao fim de 10 anos de blog, tive de optar, porque por ter carteira de jornalista não podia continuar, havia ali incompatibilidade e então atirei-me assim um bocadinho sem saber ao que ia, com muito medo, andei há 2 ou 3 anos a ganhar coragem para me despedir, e porque eu pensava, isto não vai dar em nada e vou estar tipo Bridget Jones a cantar All By Myself, sozinha em casa, não é? Com 8 gatos. E pronto, e olha, e assim foi para aí há 8, 9 anos que me deixei completamente o jornalismo para me dedicar só ao projeto e a tudo o que foi surgindo associado ao blog. À volta da marca. À volta da marca Pipoca, sim. Exatamente. Antes de fazer a próxima pergunta para os dois, pedir às pessoas que nos estão hoje a ver, partilhar o nosso episódio, ativarem as notificações para receberem tudo em primeira mão, deixarem os vossos likes, comentários, opiniões, perguntas e espalharem a palavra. Levem pessoas para as vossas empresas, para os vossos amigos. No fundo, estamos aqui a dar uma masterclass com o chefe Kiko e a princesa Ana Garcia Martins. Como vês? Olha, uma pergunta para os dois. Qual é que é, para vocês, a importância de serem distinguidos com o Prémio 5 Estrelas? Esta estrela maravilhosa, não é? Que tem um conjunto de critérios. Qual é que é a importância de receberem este prémio? Venham dizer lá. Muito obrigada. Olha, eu sempre que recebo um prémio, eu sinto a mesma coisa, e não estou a dizer isto, é zero falsa modéstia, eu sinto sempre, enganaram-se, e eu sofro um bocado aquela coisa do síndrome do impostor, tipo, vão descobrir que eu sou uma fraude, que eu não sei fazer rigorosa, que eu não sou boa em efetivamente nada, e vão pedir para devolver todos os prémios que eu recebo. Portanto, eles estão lá, numa zona da casa, estão todos agrupados, para quando chegar esse dia, tipo, está aqui, podem levar, eu percebo perfeitamente, enganaram-se, porque, não sei, isto é uma coisa que eu comecei por brincadeira, por prazer, e continuo a ver isto assim, ao fim de 20 anos. Eu digo sempre, eu estou nas coisas enquanto me divertem. A partir do momento em que deixam-me divertir, seja o que for, em que área for, os livros, o stand-up, a televisão, tudo mais. E isto, obviamente que agora, a maior responsabilidade que eu sinto é comigo mesma, porque afinal de contas isto paga-me as contas, não é? Isto permite que eu sobreviva. Portanto, eu fico sempre um bocadinho surpreendida quando vem algum prémio, porque custa-me... Lá está, como eu vejo isto, continuo a ver isto muito como uma coisa que é uma brincadeira, uma coisa que me diverte, mas porquê é que me estão a reconhecer por uma coisa que eu faço como óbvia? Claro que depois de tirar... estas camadas todas, percebo, ok, se calhar tem alguma relevância, se calhar um projeto que eu comecei sozinha, que ao fim de 20 anos ainda subsiste, e um projeto que se transformou em muitas outras coisas. E que dá muito trabalho. E que dá trabalho, e portanto fico muito reconhecida, agradeço, é o orgulho, mas quando quiserem e darem outras pessoas, eu não levo nada a mal, se perceberem que há pessoas mais capazes, levem na boa, tranquilo. Kiko, qual é que é a sensação, a importância de ser distinguido com o Prémio 5 Estrelas? O que é que isto representa? Eu respondo em 10 segundos, é uma sensação ótima, porque eu sou vaidoso, não é? E por isso, como sou vaidoso e tenho um ego grande, por isso ser reconhecido com um prémio é uma coisa boa, não é? Acho que eu nunca conheci até hoje nenhum cozinheiro nem nenhum chefe que não tivesse um ego grande e que não fosse vaidoso. Acho que é uma característica que até é boa termos, não é? Porque quer dizer que temos carinho e temos atenção naquilo que fazemos e acho que inevitavelmente quando nós estamos a entregar uma coisa a outra pessoa, seja entregar humor, seja entregar comida, seja entregar o que é que seja, e quando nós depositamos tempo, confiança, tudo aquilo que está no teu último livro que escreveste ali, aquelas os 3 motes, não é, de sucesso, quando nós entregamos isto, obviamente que nós queremos também ser reconhecidos, não é? Aquela coisa de não, eu fico bem contente, de peito cheio, e recebo e fico contente. Claro que também sei entregar esse prémio a outras pessoas que estão cá dentro de mim, não é? Partilhar. A minha equipa é grande, não é? Somos quase 200 pessoas, tenho uma mulher que matura muito, tenho 4 filhos que também às vezes têm ausência do pai por alguns motivos profissionais, por isso também sei dar as devidas percentagens a cada um deles, não é? Eu acho que desde que comecei a ler a Ana que identifiquei logo uma coisa muito importante, não é? Também que é termos noção do nosso talento, e eu tenho noção do meu talento, tal como tenho noção do talento da Ana, não é? Acho que é fácil ler um texto da Ana e perceber, bem, esta pessoa é qualificada, tem vocação para escrever, escreve muito bem. E depois a segunda talvez seja tão importante ou mais do que a primeira, é
ter gosto naquilo que se faz. Talvez por isso é que nós, ao final de tantos anos, ainda continuamos aqui e continuamos a vingar, porque temos realmente gosto, não é? A mim dá-me imenso gozo de pensar um conceito novo, de pensar a iluminação, de pensar como é que as pessoas se vão comportar, a disposição, a música, os talheres, como é que a emenda vai estar organizada, quais é que vão ser os ingredientes de cada prato. Isso tudo é algo que eu levo para a almofada, converso várias noites, vou maturando, vou discutindo, vou andando para trás, vou modificando, mas acho que isso é uma condição muitas vezes para o sucesso, é gostar daquilo que nós fazemos, porque aquilo que recomendo muitas vezes é, se não gostas daquilo que fazes e se tens hipótese, não é? Porque acho que muitas vezes somos condicionados pela necessidade financeira na vida, mas se tivermos hipótese de andar para trás e de apostarmos noutras coisas, não é? Porque não é? E temos sempre a tempo. Porque não, acho que se calhar a Ana olha com imenso orgulho, ainda bem que eu fui capaz de pôr a carteira de jornalismo de lado, não é? Eu olho e digo, ainda bem que eu fui capaz de pôr a gestão de lado e agarrar num bocado de ameijas e de cozida à portuguesa e tudo direito, não é? E fazer aqui alguma coisa a brilhar com isso. Por isso, mas respondendo à tua pergunta de uma forma sucinta, coisa que é sempre raro deste lado dos dois, é que sim, fico de peito cheio e todo contente. Ali com aquela estrelinha ali. Sim, a estrelinha está em cima da minha cama, juntamente com as outras todas. E eu faço uma vénia a mim mesmo antes de me deitar. Lindo, e diz bravo. Sou lindo. É isso, sou lindo. Opa, ia descamar agora. Estavas a falar, Kiko, em relação ao servir, ao preocupar-se em pensar no que é que o outro vai gostar. Eu estava aqui a pensar em relação à pressão e à expectativa do público, dos clientes, do público, enfim, dos leitores, dos clientes. E pode ser aqui para os dois esta pergunta. Como é que lidam, neste caso, com essa pressão, essa expectativa? Ou seja, e tu já falaste um bocadinho sobre isso, Ana, antes de escreveres alguma coisa, antes de aceitares ser, no fundo, a imagem, a embaixadora, a cara de alguma marca, antes do que quer que seja, pensas 50 mil vezes hoje, por causa de que existe esta pressão e alguma expectativa de que a pipoca vai fazer assim, e depois voltamos aqui ao Kiko. Sentes isso? Sinto, porque acho que é uma coisa que também vem com a idade, é o percebermos que muitas vezes a nossa paz de espírito vale mais do que tudo o resto. Agora, há aqueles dias em que eu também acordo e penso, vamos embora, hoje estou com tempo, estou disponível para aturar críticas e há coisas que eu já sei que vão gerar polémica. Tipo procrastinar no carro. Exatamente, e penso, vamos embora, e por que não é? Porque lá está, também não quero fugir muito à minha essência, porque penso, ok, tenho uma plataforma que chega a tanta gente que não me faz sentido anular-me, porque quero usá-la da melhor forma possível, seja só para efeitos humorísticos, as pessoas estão a ter um dia mau, passam por ali e vão se divertir com uma coisa mesmo que seja ridícula, seja para tentar consciencializar as pessoas por uma data de coisas que eu acho que são importantes, pô-las a pensar. Agora, acho que já não é uma coisa tão genuína como era no início, mas isso também tem a ver com o meu próprio crescimento e o perceber que, ok, se calhar havia coisas em que eu também tirava muito assim para fora de pé e se calhar também me punha muito a jeito e agora se calhar já não me apetece tanto estar nesse sítio, mas lá está, é uma coisa que eu vou testando quase todos os dias e vou vendo o que é que me apetece. E relativamente às marcas é um bocadinho a mesma coisa, acho que eu todos os dias faço essa triagem do que é que me faz sentido, o que é que faz sentido para o meu público e não faz, a que marcas é que faz sentido eu estar associada, que valores é que elas me passam, se são coisas em que eu acredito, e enfim, tenho uma equipa que faz isso comigo, uma agência que faz isso comigo, e ao contrário do que as pessoas possam pensar, se calhar não é diariamente, mas dia sim, dia não, ou semanalmente, há marcas que vão para trás, coisas que eu não me identifico, projetos que eu não quero estar associada, que eu não quero dar a cara, que eu acho que não vão acrescentar nada a quem me segue, portanto é uma coisa que vai sendo feita todos os dias. Com critério? Sim. Selecionar. Esta pressão, Kiko, vocês estão muito habituados a estar na televisão, uma série de programas, falar para muita gente. Como é que esta exposição e os mídias influenciaram a tua carreira e mais? Como é que consegues gerir
Como é que impactou e como é que concilias isto? Deixa-me só pegar ainda antes naquilo que estava a dizer a Ana, não é? Muitas vezes a ignorância é uma bênção, não é? E a ignorância é uma bênção a vários sentidos. E um deles, principalmente, é na autenticidade e no lado mais genuíno que a Ana falava há pouco. Se a Ana dizia, eu há 20 anos que ela conseguia ser mais genuína ou sentia-me mais genuína. Eu acho que não é ser mais genuína, muitas vezes nós nos sentimos, eu pelo menos falo por mim, eu há 20 anos ou há 10 anos, nomeadamente a gastronomia e pensar pratos, pensar comida, eu sentia-me mais, não é mais livre, mas sentia-me, era mais fácil, não é? Hoje em dia, como tenho mais informação, como cada vez vou sabendo mais, como cada vez sei mais a reação das pessoas, como cada vez mais entendo como é que este mundo funciona, isso vai-me castrando um bocadinho, mas voltando, é muito importante fazer o exercício de desconstruir isso e de voltar a procurar sempre esta liberdade interior para podermos criar e para podermos sermos os tais originais, disruptivos, os que estão à frente, os que puxam, ou então não, mas que têm o seu próprio caminho. Como é que isto, voltando agora à tua pergunta neste momento, como é que isto nos ajuda, como é que isto me ajuda da televisão? Eu nunca procurei a televisão, eu nunca procurei a comunicação social, nunca procurei nada. Quando fui dar a volta ao mundo, nós recebemos uma câmara de filmar na véspera da viagem e estávamos em que foi a minha mãe que ofereceu a câmara de filmar e a minha mãe ofereceu a câmara de filmar e a Maria, como tinha trabalhado na Mandala, que era uma empresa de conteúdos, fazia o Contra-Informação, que era um programa engraçado, e ela disse, então olha, agora vamos fazer aqui um filme e em cada país por onde passámos mandas umas laranjas para a câmara. E eu estava em casa da minha mãe, ainda com um microfone, não é? Pusemos aquilo a gravar e eu fiz uma receita e aquilo correu tão mal, e a Maria tinha noções de programa, não é? Ela assim, isto está péssimo, não sei o que, tu abres imenso os olhos, falas imenso com as mãos, isto não vai funcionar. E eu virei para a minha mãe, está a ver, não se preocupe que eu não vou ser o próximo Henrique Sá Pessoa de Portugal, por isso isto não vai mesmo andar. E depois, pronto, andámos pelo mundo, fizemos meia dúzia de conteúdos, mas para alimentar um blog que tinha 10 gatos pingados a nos ler, por isso ninguém nos lia. E quando chegamos a Portugal, depois da abertura do talho, eu recebi um daqueles e-mails que li na diagonal, mas depois na agenda do telemóvel, já havia estes iPhones super modernos, acho que era um Nokia, pus na agenda a dizer casting, Shine Iberia, 9 da manhã, LX Factory. E quando cheguei a casa à 1 da manhã, na véspera, olhei e aí sim li o e-mail de uma ponta à outra e o e-mail dizia que era um casting para um programa de cozinha, onde ia ser professor nesse programa de cozinha e ia ter que ensinar 12 miúdos que iam entrar para esse programa e que no casting tinha que fazer uma receita de autor. Abri o frigorífico e tinha uma courgette e um ovo. Liguei à Maria, a Maria estava no Porto, que é a Maria do Porto, e a Maria que me disse, olha, não, acho que deves ir ao casting, independentemente de teres uma courgette e um ovo, acho que tens de safar com uma courgette e um ovo. Estou curiosa. Apareci no casting, estava a sair um colega meu, com 2 ajudantes, imensos tachos, imensas panelas, mochila carregada, ingredientes, facas e não sei o quê, e eu apareço com a minha BW, com um capacete, com uma courgette e com um ovo, entro lá para dentro e vejo 3 gatos pingados também, que eram pessoas da Shine Iberia, a Raquel, o Helder e já não me lembro quem era o terceiro, acho que era o Pedro, e eles põem-se à minha frente, tal como se fosse uma oral de direito, como falavas há pouco, todo nervoso, e a verdade é que acabei o casting, liguei ao meu sócio e disse assim, pá, não te preocupes, que eu vou continuar no mundo da cozinha, não vou sair daqui de dentro. E passado 3 dias ligaram-me a dizer, olha, você foi a nossa escolha, e eu liguei à Maria, todo contente, não é? Tipo, olha, afinal, tem aqui uma coisa que pode ser uma coisa gira que podemos beneficiar. E a verdade é que se beneficia-se muito. Então, com este pequeno retângulo que entra em casa das pessoas, não é? E na altura foi o Chef's Academy e depois foram vários programas de cozinha nos canais. Eu sempre senti-me muito, muito beneficiado. Senti que os restaurantes tinham cada vez mais clientes sempre que se faziam programas de televisão e depois acho que a televisão levou-me para coisas muito boas, não é? Poder receber, por exemplo, o Gordon Ramsay em Portugal e cozinhar com ele e passar um dia com o Gordon foi uma experiência que ninguém me tira, não é? E por isso acho que a televisão foi trazendo muitas coisas boas. E ainda hoje sinto que é uma coisa que me dá gosto de fazer, dá gozo de fazer, mas sempre ligada à cozinha. Eu gosto de fazer, e às vezes até aparecem assim uns convites para programas de danças e não sei o que, eu digo sempre, não, eu quero fazer cozinha e quero estar ligado à cozinha, e gosto muito. Gostei muito de um programa que mais gostei até hoje, foi um que era o Cook Off, em que não eram os chefes a brilhar, eram as pessoas das terras a brilhar. Muito bem.
Já falamos aqui um bocadinho do percurso de ambos, o que é que fizeram para chegar até aqui, um bocadinho do que quiseram partilhar connosco, puderam partilhar connosco. Tenho a certeza que houve alguma coisa específica que vocês, há 20 anos, há 10 anos, portanto, quando começaram, achavam que era um desafio, um ponto fraco, alguma coisa que tinham que trabalhar e que, entretanto, hoje, quando olham para trás, tornou-se um ponto forte. Podem partilhar isso connosco, com as pessoas que nos estão a ouvir? Este era o meu ponto fraco. Vai, Kiko, força, é teu. Posso, princesa? Eu acho que nomear alguma coisa muito específica seria injusto perante todas as outras coisas, ou seja, houve várias coisas que eu sinto que tive que superar na vida, mas basicamente é a necessidade que eu tenho em fazer coisas. E se nós, não sei se conhecemos aquela coisa do Enneagrama, não é? Eu sou um 2, aquela necessidade daquele que entra numa sala e que quer rapidamente pôr as cadeiras no sítio, quer rapidamente pôr as coisas em ordem, quer rapidamente perguntar à dona da casa se precisa de ajuda, quer rapidamente sentir-se útil e fazer os outros sentirem-se bem, para ao fazer os outros sentirem-se bem, também me sentir bem. Há um bocadinho deste lado quase perverso da caridade e da atenção. E agora ainda um ponto mais específico da minha vida, e talvez esse foi o mais complicado. Quando eu me casei, depois de ter viajado pelo mundo, fui um ano para Moçambique, para a cidade da Beira, uma cidade que não nos tempos em que tivemos lá, os portugueses, não no tempo do grande hotel, passado alguns bons anos, era considerada a cidade mais pobre do mundo, isto em 2004, e eu tive, numa altura em que a Beira, e atualmente a Beira encontra-se assim, com muita miséria, muita pobreza. E eu, quando parto para a cidade da Beira, parto muito com uma necessidade em ver carimbado no meu passaporte um ano de trabalho, de sacrifício, e ao mesmo tempo folhear as páginas deste passaporte com muitas coisas feitas. Não é? De chegar ao final e dizer assim, bem, eu tive um ano, dei um ano da minha vida, mas fiz isto, montei esta biblioteca, fui capaz de dinamizar este centro, fui capaz de falar com o World Food Program e conseguir esta refeição para estes miúdos de manhã. E depois, no final, sentir que, ao final de 14 meses passado, se calhar eu tinha dificuldade em desenhar alguma coisa nesse passaporte. E isso é uma dificuldade minha, que é, às vezes, de não ver o resultado das coisas, não é? Ou seja, eu preciso de fazer e ver as coisas a acontecer. E às vezes, isto para não ser demasiado esotérico, nem complexo, nem profundo naquilo que estou a dizer, é que às vezes as coisas têm o seu tempo. E acho que isso para mim é a maior dificuldade, que é dar tempo ao tempo e aceitar que nós não percebemos nada disto, não é? Que de repente pode vir uma pandemia de um momento para o outro e podemos perder 200 colaboradores, podemos ter que fechar 3 espaços, podemos pura e simplesmente perceber que às vezes não controlamos isto. E muitas vezes aquilo que nós temos que sentir muitas vezes, aquilo que nós sentimos muitas vezes, não é passível de ser medido pelas conquistas e pelas coisas feitas. Claro que os prémios é bom, como dizia a Ana, ter lá todos em casa, mas tem que haver algo cá dentro que nos encha mais a alma do que apenas as obras feitas. E acho que isso é que é uma grande dificuldade. Acho que isso é que é preciso, e eu sinto que preciso muito trabalhar isso, porque para mim é muito fácil me congratular, dar festinhas ao meu ego, olhando para as coisas e dizer, este restaurante, grande espetáculo, está com 4.8, este também continua cheio, este está a faturar, não é? Do que olhar para coisas, se calhar, olha, isto aqui eu estou a tentar, mas não vejo resultado nenhum, não é? Continuar a caminhar, eu vou estando, não é? Às vezes só estar com alguém e não se tirar nada daquilo, ou não sentir que saiu dali nada, mas que estive presente, não é? Que estive naquele momento. E talvez isso para mim seja o mais difícil, que é fazer sem ver o resultado final e apenas confiando que o fazer é o mais certo. Isto foi lindo agora. Sincero. Piada. Foi ao nível... Um prémio. Foi ao nível do Mac. Muito bem, análise SWOT, tudo, passámos por tudo. Passei. Até sabemos que és um 2. Não é? Imagina, qual é o teu número? Faz ideia. Eu sou um 7. Sim. Sou um 10, que é o número do Aymar. Exatamente. E, portanto, está feito. de Jonas, grandes jogadores do Benfica. Rui Costa. E agora? Portanto, sou um 10, sou claramente um 10. No próximo episódio vamos só falar de futebol, está bem? Vamos Pode embora. ser? Não, só do Benfica. Só falo do Benfica, não falo de futebol. Sejas assim. Olha, qual é que... Queres pegar aqui no teu principal? Olha, eu diria que a minha grande fragilidade é ter uma descrença imensa em mim mesma e o sentir que estou sempre aquém. Eu acho sempre que me convidam para alguma coisa, eu acho sempre, mas porquê? Alguém faz melhor, alguém
Sinto isso permanentemente em todas as áreas da minha vida. A parte boa é que isto me leva para um tal estado de inconsciência, que eu depois vou aceitando as coisas e vou fazendo, como penso, ninguém está à espera que isto corra muito bem, também vou-me atirando. Mas de facto é uma coisa que eu sinto que tenho que trabalhar, e eu muitas vezes penso que se eu não tivesse à minha volta uma data de pessoas dessas sim que acreditam em mim, no eventual potencial que eu possa ter, eu não fazia 1/10 daquilo que faço. Portanto, se eu não for assim sendo empurrada por pessoas que acreditam em mim, eu estava só sossegada no meu canto a ver a vida passar. Façam vocês que está tudo bem. Sim, façam vocês, fazem melhor, eu fico só aqui. Eu tenho a certeza que ninguém tem essa ideia, essa imagem de ti. Pois que disfarce bem, mas é mesmo uma coisa que eu sinto sempre. A questão da vulnerabilidade, não é? O que eu sinto, no fundo estão a partilhar o que vocês sentem. E podíamos falar mais um bocadinho, ou mais 2 horas, mas não vai dar. Nós podíamos continuar isto à mesa de um dos restaurantes do Chefe Kiko. Não sei porque é que estamos aqui, não estamos a comer. Não sei se a comida existirá, mas depois a temperatura será mais fresquinha. Será? Não sei se fazes parcerias com influencers. Podemos falar sobre isso. Um código pipoca 20, uma coisa assim. A Sofia também, está bem? As duas, está bem? Pessoas queridas, depois chegámos ao fim. Muito obrigada aos dois, foram incríveis. Melhor episódio de sempre. De sempre. Podemos fazer nós agora um call to action? Querem? Queremos, claro que sim. Queremos, não. Queremos muito. Então não queremos. Esperamos que vejam. Eu espero que vocês ouçam a Ana neste fantástico podcast, uma verdadeira merecedora deste prémio 5 estrelas. E pronto. E subscrevam o canal, deixem os vossos comentários, as vossas sugestões. Eu e o Kiko já não estaremos cá para responder. Temos vidas, mas fica cá a Sofia, a nossa representação, e portanto tratem disso com ela. Ela é 5 estrelas. Notificações sempre ativas, porque já sabem. Adoro. Sempre atuais. Muito obrigada, facilitarem a minha vida. Pessoas, é só isto. Um grande beijinho a todos. Nós percebemos que o call to action era difícil. Call to action é importante. Beijinhos, até ao próximo episódio. Obrigada. Feito, tchau.